A Grécia Antiga não surgiu como um país unificado, com um governo único e fronteiras semelhantes às de um Estado moderno. O mundo grego era formado por comunidades espalhadas pela Península Balcânica, pelas ilhas do Mar Egeu, pela costa da Ásia Menor e, posteriormente, por várias regiões do Mediterrâneo. Apesar das diferenças políticas, essas comunidades compartilhavam elementos culturais importantes, como a língua grega, práticas religiosas, mitos, festivais e tradições. A geografia ajuda a compreender essa organização. Montanhas, vales e ilhas dificultavam a integração territorial, enquanto o mar favorecia a navegação. Por isso, em vez de um reino único, desenvolveram-se comunidades independentes. Com o tempo, muitas assumiram a forma da polis, a cidade-estado característica da história grega. Antes disso, durante a Idade do Bronze, a civilização micênica desenvolveu centros palacianos e redes comerciais. Por volta do final do segundo milênio antes de Cristo, esse sistema entrou em colapso. Hoje, os historiadores evitam explicar essa mudança apenas por uma suposta invasão dos dórios, pois o processo provavelmente envolveu conflitos, deslocamentos populacionais e desorganização política e econômica. Nos materiais didáticos, a história grega costuma ser organizada em 5 períodos: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. As datas são aproximadas e as mudanças não ocorreram ao mesmo tempo em todas as regiões. O chamado período homérico recebeu esse nome pela importância da Ilíada e da Odisseia, obras associadas à tradição de Homero. Esses poemas preservaram narrativas sobre heróis, guerras, viagens e deuses, além de se tornarem referências culturais compartilhadas enquanto a sociedade se reorganizava. A partir dos séculos VIII e VII a.C., durante o período arcaico, as poleis se consolidaram. Cada cidade possuía suas próprias leis, instituições e formas de governo. Assim, ser grego não significava pertencer a um único estado. Um ateniense era cidadão de Atenas e um espartano pertencia a Esparta, embora ambos pudessem reconhecer elementos culturais comuns e participar de festivais e santuários pan-helênicos. Nesse mesmo período, ocorreu uma ampla expansão pelo Mediterrâneo e pelo Mar Negro. A colonização não aconteceu simplesmente porque faltava espaço. Pressões sobre a terra, conflitos internos, interesses comerciais, busca por matérias-primas e novas oportunidades contribuíram para a fundação de comunidades no sul da Itália, Sicília, costa do Mar Negro, norte da África e sul da atual França. Muitas dessas cidades eram politicamente independentes, embora mantivessem vínculos religiosos e comerciais com a comunidade de origem. Consequentemente, o mar tornou-se uma grande via de circulação. Vinho, azeite, cerâmica, metais e cereais percorriam rotas comerciais, enquanto técnicas e costumes também circulavam. Diferentes cidades cunhavam suas próprias moedas, portanto, não existia uma única moeda oficial para todo o mundo grego. Se este conteúdo está facilitando seus estudos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Dessa forma, você acompanha os próximos vídeos de história e fortalece a continuidade desta série sobre as grandes civilizações da antiguidade. Entre as muitas poleis, Atenas e Esparta se tornaram particularmente conhecidas porque desenvolveram modelos políticos e sociais bastante diferentes. Entretanto, reduzir Atenas à democracia e Esparta ao militarismo esconde uma história muito mais complexa. Em Atenas, o poder passou por disputas entre grupos aristocráticos e outros setores da população. Reformas atribuídas a Solon alteraram aspectos sociais e políticos, enquanto as mudanças promovidas por Clístenes no final do século VI a.C. foram fundamentais para a formação da democracia ateniense. Posteriormente, novas reformas ampliaram a participação dos cidadãos e fortaleceram as instituições. A democracia ateniense era direta. Em vez de escolher representantes para decidir tudo em seu lugar, os cidadãos podiam participar da assembleia e votar sobre assuntos públicos. Além disso, vários cargos eram preenchidos por sorteio, mecanismo associado à igualdade política entre os cidadãos. Conselhos, magistraturas e tribunais também desempenhavam funções importantes na administração. Entretanto, essa participação tinha limites claros. Mulheres não participavam formalmente da vida política. Estrangeiros residentes, conhecidos como metecos, também eram excluídos da cidadania política,
e pessoas escravizadas não possuíam direitos de cidadãos. Portanto, a democracia de Atenas foi uma experiência histórica importante, mas não deve ser confundida com as democracias contemporâneas, baseadas em cidadania muito mais ampla. Atenas também era marcada por desigualdades. Comércio marítimo, artesanato, agricultura e trabalho escravizado faziam parte de sua economia, enquanto a cidade se tornava um importante centro artístico, teatral, filosófico e arquitetônico. Esparta, por outro lado, desenvolveu uma estrutura diferente. Seu sistema político não era simplesmente uma monarquia comandada por 2 reis. Existiam 2 reis hereditários, mas o poder também envolvia a gerúsia, conselho de anciãos, a assembleia dos cidadãos e 5 éforos, magistrados com funções relevantes. Dessa maneira, o governo espartano combinava diferentes instituições. A sociedade também possuía divisões marcantes. Os esparciatas formavam um grupo de cidadãos com direitos políticos e estavam fortemente ligados à atividade militar. Os periecos eram populações livres que viviam em comunidades da região e participavam de atividades econômicas, mas não possuíam os mesmos direitos políticos. Já os ilotas constituíam uma população submetida ao domínio espartano e ligada principalmente ao trabalho agrícola. Nesse contexto, a educação dos cidadãos espartanos valorizava a disciplina, resistência física e preparação militar. Isso contribuiu para a imagem de Esparta como uma sociedade exclusivamente guerreira. Entretanto, as evidências arqueológicas mostram que, especialmente no período arcaico, a região da Lacônia também produziu cerâmica, trabalhos em bronze, marfim e outras manifestações artísticas. Portanto, a oposição entre uma Atenas completamente cultural e uma Esparta sem arte é uma simplificação. As diferenças também apareciam na posição das mulheres. Embora as espartanas não participassem formalmente da política, possuíam, em determinados aspectos, maior autonomia econômica do que as mulheres atenienses. Ainda assim, ambas as sociedades eram profundamente hierarquizadas. Por isso, estudar a Grécia Antiga exige abandonar a imagem de uma civilização uniforme. Havia comunidades com experiências distintas, enquanto a unidade grega estava mais ligada à língua, à religião, aos mitos e a costumes compartilhados do que a um governo comum. No início do período clássico, essas cidades enfrentariam conflitos capazes de transformar todo o equilíbrio do mundo grego. Primeiro, várias poleis se uniriam contra a expansão do Império Persa. Depois, Atenas e Esparta liderariam blocos rivais e entrariam em uma longa guerra que enfraqueceria muitas cidades. Essas disputas preparariam o caminho para a ascensão da Macedônia e para as conquistas de Alexandre. Assim, compreender a formação das poleis, a expansão pelo Mediterrâneo e as diferenças entre Atenas e Esparta é fundamental para entender o restante da história grega. A democracia ateniense não surgiu de repente. Esparta não era apenas um grande acampamento militar e o mundo grego nunca foi politicamente uniforme. Se este vídeo ajudou na sua preparação, inscreva-se no canal, deixe o seu like e acompanhe a segunda parte, na qual veremos as guerras médicas, a Guerra do Peloponeso, a religião, os Jogos Olímpicos, a filosofia, a cultura e a expansão de Alexandre. Visite também o nosso site para acessar resumos, cursos e e-books que podem complementar seus estudos.